Ei, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Manda um ok aí se tiver certinho o áudio, por favor. Pois é, Sávia. Muita gente aqui conhece essa música, né? Então, eu quero começar, antes de agradecer a presença de todos. Eu estava ouvindo uma playlist aqui, antes de começar a live, antes de abrir. E aí, eu ouvi essa música e eu, coincidentemente, não acredito em coincidências, fui procurar a tradução dela. Então, eu quero começar a nossa live lendo a tradução da música, que eu acho que ela passa muito bem a mensagem que a gente está buscando passar aqui nessa noite. Existe um herói se você olhar dentro do seu coração. Você não tem que temer o que você é. Há uma resposta se você buscar dentro da sua alma. E a tristeza que você sente vai desaparecer. E então vem um herói com a força para continuar. E você deixa os seus medos de lado. E você sabe que pode sobreviver. Então, quando sentir que a sua esperança se foi, olhe dentro de si e seja forte. E você finalmente conhecerá a verdade que há um herói dentro de você a despertar. É uma longa estrada quando você encara o mundo sozinho. Ninguém estende uma mão para te ajudar. Você pode encontrar o amor se você procurar dentro de você mesmo. E o vazio que você sente irá desaparecer. E então vem um herói com a força para continuar. Então, gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer muito a todos que estão presentes. Vamos começar pontualmente, né? E agradecer de maneira muito especial todas as pessoas que nos ajudaram a divulgar a live. Eu acho que é muito importante o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. E merece chegar a muitas pessoas. Tá chiando? Deixa eu tirar o fone. Melhorou sem o fone? Melhorou ou tá chiando ainda? Vocês vão me falando aí se tá ok. E agradecer de maneira muito especial as meninas do Nenhuma Mulher a Menos, que é um projeto muito bacana aqui de Divinópolis. Para quem não conhece, indico vocês a pesquisar pelo perfil das meninas. Elas vêm fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Divinópolis, pelas mulheres da nossa cidade. E falar para vocês, eu tô olhando para baixo, gente, porque eu anotei que é tanta coisa. Falar para vocês que eu também criei um perfil. Quero pedir muito para vocês ajudarem a compartilhar, que se chama Voz a Elas. Depois eu vou deixar fixado aqui, depois que a Flora começar. É voz.aelas. É um perfil criado com muito carinho, principalmente para divulgar vagas de trabalho para mulheres. Tá? Já tem 3 postagens lá que eu fiz ontem, a hora que eu criei o perfil. E pedir para vocês irem acompanhando, que essa live depois vai ficar salva lá. E vou deixar no YouTube. E aproveitando para agradecer também o Lucas, pessoal da Librando, que a live vai ficar salva com janela de Libras, que já que nós estamos falando sobre inclusão, né? Que seja inclusão para todos. Então, o Lucas vai colocar a janela e vai ficar salvo lá no perfil do Voz a Elas, com a janela de Libras e no YouTube. Depois eu vou deixar o link aqui. Então, vou chamar a Flora, né, pra gente começar. Deixa eu ver aqui. Flora, dá um oi aí para eu te chamar para participar, por favor. Ou solicita a sua entrada.
Flora. Deixa eu ver aqui. Acho que deu. Ei, Flora, boa noite. Meu bem, boa noite. Quanta honra. Que lindo você salvar essa live em Libras, neste processo de inclusão. Ai, tomara que dê certo. Eu tô com medo de não conseguir, mas vai dar certo. Não, É já por uma boa causa, vai dar certo. a intenção já vale, né? E Então, aí? primeiramente, agradecer muito pela prontidão de sempre, né? Não esperava nada diferente de você. Muito obrigada por ter aceito com tanto carinho fazer a live. Eu que te agradeço. Vamos ficar nos agradecendo aqui. Para mim está sendo um presente, como eu te Ai, que bom. disse. Para mim também, obrigada. Então, gente, antes de fazer as perguntas para a Flora, eu abri uma caixa de perguntas sobre constelação no meu perfil na semana passada. Só que antes de começar as perguntas, eu quero explicar para vocês de onde que surgiu, né, a ideia de fazer a live. Na semana passada, eu postei aqui no meu Instagram que eu tinha visto uma mulher sofrendo agressão na rua. Eu cheguei na janela, foi bem de manhã, ela sendo agredida pelo parceiro, e isso foi em frente a uma obra, e me deixou muito chateada o fato de ter sido na frente de tantos homens, todos saíram correndo para ver o que estava acontecendo, e ninguém fez nada. E a minha vontade era gritar naquele momento, mas eu contive o meu grito, e isso me fez muito mal. E eu falei, eu preciso postar alguma coisa no Instagram, porque se o meu grito que ficou preso atingiu uma mulher, eu já vou ter feito o meu papel, já vou ter cumprido com o meu papel. E aí, ao postar o vídeo, eu recebi uma mensagem muito bonita de uma mulher falando que o meu vídeo tocou muito ela, porque ela vinha sofrendo violência psicológica, tinha acabado de sair dessa situação e que ela estava completamente perdida. E aí eu fiquei pensando que, claro, a gente precisa indicar também um acompanhamento psicológico, né? Numa situação dessa. Só que na maioria dos casos que acontecem de violência contra a mulher, e a gente precisa deixar bem claro que violência não é só agressão física, existe muita violência patrimonial, violência psicológica, como foi o caso dela, violência sexual, mesmo vindo de um marido, namorado. E a maioria dessas mulheres saem de casa sem apoio nenhum, às vezes vão morar de favor na casa das pessoas, e já chegou a um ponto do relacionamento que não tem mais emprego, caiu num estado depressivo tão forte que não consegue mais trabalhar, não consegue viver uma vida normal. E geralmente quando tem a violência física, né, já houve também a violência patrimonial, então a mulher não tem dinheiro para nada. Aí eu fiquei pensando, gente, como que indica, né, um acompanhamento terapêutico, psicológico, para pessoas que saem de casa com uma mão na frente e outra atrás, como se diz. E aí eu comecei a pensar em algum tipo de ajuda alternativa, né, para esse tipo de situação. E aí eu pensei na constelação e indiquei para essa pessoa que me mandou a mensagem fazer a constelação para descobrir de onde vem, né, a agressão, porque a Flora vai explicar melhor para a gente. Às vezes nós carregamos comportamentos que não nos pertencem, nem pertencem ao sistema.
Então, vou começar as perguntas aqui. Você quer falar alguma coisa, Flora, antes de começar as perguntas? Quero sim. Essa live é bem-vinda. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres. E assim, a constelação, ela não olha a situação através de um micro. Ela olha através de uma situação num todo. Porque um homem que violenta também, ele repete padrões. Entende? Ele também precisa de cura. Não é? Ele precisa de se curar desse padrão de violência. De onde que vem isso, né? Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, a gente se entender para a gente não... eu tenho filho adolescente, né? Eu tenho filho homem. Então, assim, para a gente não deixá-los repetir, não deixá-los fazer, que não precisa também, né? Um homem também precisa de cura, né? Vamos dizer assim. Isso. Gente, eu vou começar com as perguntas e depois a Flora vai entrar no tema. Eu recebi várias perguntas repetidas, então eu fiz um compilado aqui com as que eu considerei mais importante. Se alguém ficar com alguma dúvida depois da live sobre o que a Flora vai falar depois, pode mandar mensagem para mim que eu repasso para ela, ou pode mandar diretamente no perfil dela, que eu tenho certeza que ela vai sanar todas as dúvidas, né? A primeira é como a constelação funciona. A constelação, gente, é para quem tem um problema e quer resolver um problema. Ponto. Eu tenho uma questão e eu quero resolver. Vamos falar vamos exemplificar desse tema que a gente está. Eu sempre arrumo homens que me traem, né? Então aí a pessoa vai constelar e entender de onde que vem aquilo. A constelação ela pode ser feita individual ou pode ser feita em grupo. Então, lá, assim, na terapia em si é algo simples, não tem nada de complexo nem mágico, mas é assim, a pessoa tem a oportunidade de sentir de onde que vem e analisar de onde que vem. Cada constelação é única. Eu me porto assim, eu não busquei ser consteladora, isso aconteceu na minha vida. Então eu me porto assim como se eu fosse um canal de auxílio, não é eu que faço, entende? Assim, não é eu que vou resolver, não. É preciso de muito respeito à história da pessoa, entende? Porque atrás, por exemplo, atrás da Ariadna, é o pai, a mãe, os avós maternos, os avós paternos. Então é toda uma história que tem por trás de você. Então aí a gente vai entender de onde que vem esse comportamento. A quem essa pessoa está sendo fiel? Por quê? O que que essa pessoa precisa incluir, precisa entender? E como que faz para sair disso, né? Para virar a chavinha, né? Vamos dizer assim, para não repetir. Então, assim, basicamente é isso. Ela vem da filosofia. Travou. Deixa eu ver se voltou. Voltou. Tinha dado uma travada. A segunda é qualquer assunto pode ser Ariadna. tratado na constelação? Flora, você tá travando. É só ela que tá travando, gente, ou eu também? Tá. Pra mim, você tá sem áudio. Não, tá sem áudio. Não. O pessoal tá falando que tá travando. E tá sem áudio.
Não, não. Beleza. Aí. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Manda a solicitação, Flora, por favor. Melhorou? Melhorou. Ah, vamos lá, segunda pergunta. Isso. Qualquer assunto pode ser tratado na constelação? Qualquer assunto tratado, qualquer assunto. Por exemplo, assim, a pessoa quer entender por que ela está doente. Ela não vai deixar no médico, certo? Ela não vai deixar. Isso aconteceu na minha vida. Mas, e por isso que até aprovado para se ter as práticas do SUS. Uma pessoa que está doente, por exemplo, ela vai entender de onde que vem o padrão e se equilibrar, se harmonizar. E assim, o tratamento flui melhor. Um tratamento com uma pessoa mais equilibrada, ele é mais eficaz. Então, É um auxílio alternativo, né? Mas não substitui. Não substitui médico, não cura, né? A pessoa entender o que vem. Flora, o pessoal tá falando que não tá dando para te ouvir, que tá dando muito eco. Você tem algum fone aí? Tenho sim. Só um instantinho, gente. Tenta colocar o fone. Gente, aproveitando enquanto a Flora foi lá buscar, como ela disse, hoje a constelação ela já é utilizada no SUS como uma forma de buscar doenças que são de cunho familiar, né? E nas varas de família também, para solucionar conflitos que, como a gente disse no início, talvez as pessoas estejam carregando posturas que não pertencem a elas, mas sim a família. Tá travando, não tá? Como que tá aí para vocês? Deu certo? Fala alguma coisa, Flora? Não. Já não tá mais. Você tá me ouvindo? Nós não estamos te ouvindo. Não tá travando, mas nós não estamos te ouvindo. Tá sem áudio. Tá mudo. Esperar ela solicitar de novo. Aí.
Melhorou, gente? Aqui pra mim, sim. Só que você não tá aparecendo. Tá ok, gente? Apareceu. Melhorou. Então, aí você tava falando da pergunta 2. Isso. Então, qualquer um pode ser constelado. A terceira, eu recebi algumas, acho que o pessoal tá meio com medo da família. Para constelar, preciso conversar com minha família sobre algum acontecimento? Não. Não é necessário conversar com a família. Não é necessário contar para a família. É necessário a gente fazer um movimento interno para transformar o nosso relação, a nossa família. Ok. A quarta, gente, foi até eu que formulei, porque tem um assunto dentro do direito de família que, ao meu ver, é muito pouco falado, mas que é muito importante de se falar, e eu sei que a constelação também trata muito disso, que é alienação parental. Alienação parental, para quem não sabe, é quando um casal se separa e pai e mãe começam a implantar falsas memórias na cabeça do filho, criança ou adolescente para colocá-lo contra aquele ex-cônjuge. A mãe para colocar a criança contra o pai para colocar a criança contra a mãe. E a gente que estuda, né, autoconhecimento, a gente sabe do impacto que isso tem na personalidade e na vida de uma criança, de um adolescente. Como que a constelação vê a alienação parental, Flora? Então, assim, na constelação, explica para a gente que a gente é 50% a nossa mãe e 50% nosso pai. E não importa, o som melhorou Para mim, sim. para você? O pessoal melhorou? Então, não importa. Melhorou? Acho que sim. Então, não importa o que um pai pensa sobre o outro, certo? Por exemplo, uma mãe que fala mal do pai, ela exclui o pai. Vou citar exemplos assim que me vem à cabeça. Um pai que usa droga. Aí a mãe não quer porque Tá dando eco. tá dando eco, aliás, Tá, um pouquinho. tá? Se você abaixar um pouquinho, Meu? olha. Se Melhorou? 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 Olha se melhorou. Então, eu sou 50% meu pai e 50% da minha mãe. Então, se uma mãe ela não aceita o filho, o pai do filho, ela não aceita metade do filho. Entende assim? E como que esse filho faz para poder... se ele não pode amar o pai, porque se ele amar o pai, ele vai estar traindo a mãe, percebe? É como se ele andasse, fosse uma bola de ping-pong, não fosse para a vida, entende? Assim, fica de um lado e de outro, sabe, cabo de guerra? Uma hora eu fico do lado da minha mãe, uma hora eu fico do lado do meu pai. Aí, automaticamente, essa criança, esse adolescente vai ficar perdido. Porque ele fica entre um e outro, existe uma guerra dentro dele. Então, assim, qual que é a solução? Os nossos pais, eles podem fazer o que eles quiserem. Sabe assim? O que eles quiserem fazer, como marido e mulher. Eles podem guerrear o tanto que eles quiserem. Mas dentro de mim, eles se abraçam. Sabe? E a mãe que permite que o filho
vá até o pai. Essa permissão é da mãe. Que se a mãe não permite, o filho não vai. É um vínculo muito forte. O filho não vai. Então, se um pai também fala mal da mãe, ele está falando mal do próprio filho. Por isso que acontece tantas vezes violência na escola. Por isso que tem tanta adolescente revoltado com o professor. Eu fiz educação sistêmica, porque se eu critico a sua mãe, Ariadne, você sente. Se eu te critico o seu pai, você sente. Entende? Assim, então a gente nunca critica um só, né? Eu critico um sistema. Entende? Assim? Então é por isso que é tão importante os pais, processo de separação, eles arrumarem uma forma de tirar o filho desse jogo. Para não entrar nesse jogo que é crueldade. Deixar ele para a vida. E a quinta pergunta, eu achei ela fantástica. Vocês estão me ouvindo bem depois que eu baixei o áudio aqui? Tá certinho? Tá me ouvindo, Flora? Eu tô. Ah, então tá ótimo. Estou assistindo às lives do Padre Fábio, já gostei daí. E ele fala muito sobre o quanto o autoconhecimento o ajudou a vencer a síndrome do pânico. Seria a constelação uma alternativa para depressão e síndrome do pânico? É algo que pode ser usado como complemento, entendeu? Assim, como eu disse, constelação, ela não substitui um psiquiatra, ela não substitui um psicólogo, mas por que tem tantos psicólogos que me mandam pessoas para constelar? Eu já constelei vários psicólogos, porque auxilia no processo. Que a pessoa da pessoa se entender, da pessoa se equilibrar. Para onde eu sou. Se tem alguém excluído no meu sistema, eu costumo contar uma historinha assim. Se minha família é lá do Nordeste passa muita sede, muita dificuldade. Muita, muita, muita dificuldade. Aí um professor me auxiliou a estudar. E aí eu fui para a USP. Fui para a USP estudar. Cheguei na USP, eu abro a torneira, o que tem? Água. Eu deparo com a piscina cheia de quê? De água. Como que eu vou usufruir daquilo tudo lembrando da minha família que passa sede? Como que eu vou usufruir lembrando? Então, o nosso inconsciente é desse jeito, ele lembra. A gente herda o inconsciente familiar, ele lembra de quem passou dificuldade, de quem sofreu, entende? Assim, de quem não pôde ter paz. Ele lembra disso. Inconsciente lembra disso. E o que a constelação faz? Ela faz a gente clarear a nossa forma de homenagear os nossos ancestrais. Porque não precisa disso. A gente está aqui para trazer algo de novo. Sabe? Assim, a gente vai olhar e vai ficar sofrendo até quando? Sabe? Assim, até quando? Fazendo as mesmas coisas? Sabe, assim, até que dia? Muitas coisas eu repeti. E eu não sabia por que eu repeti, até eu deparar com a constelação e entender de onde que vinha. Eu, por exemplo, eu tinha uma culpa, sentia culpa por nada. Sabe? Eu vivia me sentindo culpada, sabe, com tudo, acuada, culpada, não sabia por quê. Até eu entender de onde que aquilo ali vinha. Entende? Assim, então, quando a gente descobre de onde que vem a origem, aí a gente pode olhar para aquilo, ver, assim, agradecer, porque eles passaram por tudo isso. E de agora em diante eu sigo para frente. Né? Se uma mãe lavadeira não quer que o filho seja... Não quer que o filho seja lavadeira, né? Pode ter uma empresa, uma lavanderia, entende? Assim, outra coisa, assim, mais adiante. Precisa repetir as mesmas coisas, as mesmas dores. E uma coisa muito interessante é que como que a nossa avó materna era? A gente tem um vínculo com a nossa avó materna muito forte.
Então, a nossa avó materna, ela sofreu. Como é que foi a história de vida dela? Entende? Porque E isso aí por vai que que até... esse vínculo é mais forte com a materna do que com a paterna? Porque a, a mãe, quando ela estava gerando, a nossa mãe, dentro da nossa mãe, já tinha as células que iriam nos gerar. Entende? Isso já foi provado cientificamente. Então, por isso que o vínculo é mais forte com a maioria das pessoas. Eu já vi pessoas Entendi. também que têm um vínculo mais forte com a avó paterna. Mas a maioria é com a avó materna. Então, assim, tá ali, tá, não tá longe, sabe? Assim, como que era a questão? Por exemplo, a gente está falando de violência, né? A minha avó, ela casou com 14 anos com um homem de 25, sem saber o que era sexo. Entende? Assim, então não tá muito longe assim, das pessoas se reconhecerem, se sentirem. É muita culpa que as pessoas carregavam, né? Então hoje a gente pode fazer diferente, a gente já pode se amar, entende? Assim, a gente já pode fazer de uma outra forma, honrá-la de um outro jeito. Então, com essa resposta, a gente já pega o gancho para o tema da nossa live, que é violência contra a mulher sobre a ótica sistêmica. E a palavra é toda sua. Então, assim, nessa violência em relação, ela explica que, assim, não existe vítima e nem não existe assim um bom e mal. Existe um contexto, algo muito maior, certo? Por exemplo, a gente não pode, a gente tem que entender, né? Eu como mulher, eu tenho que entender a minha força, certo? Qual que é a minha força? De onde que vem? Porque quando a gente descobre a nossa força, ninguém pisa na gente. Entende? Quando a gente entende, assim, depara com o autoconhecimento, quando a gente, quando a gente depara com o autoconhecimento, quando a gente se conhece, a gente vai livrando das amarras. Para vocês entenderem, assim, numa constelação, existe um homem que batia numa mulher. Ele espancava ela. Então, como que a gente olha para isso? Não que não tenha que ter justiça, tá, aliás? Nenhuma Exatamente. palavra aplaca uma dor de uma injustiça. As coisas têm consequência, entendeu? Um adulto, ele arca com as consequências dos seus atos, né? A gente está falando assim, de onde que vem essas coisas, entende? Assim, não é que eu estou defendendo ou estou acusando. É de onde que vem. Então, assim, um homem violento, ele batia na mulher. E aí ele espancava a mulher. E era um tormento na casa. Então, de onde que vinha a raiva? De quem que aquele homem tinha raiva? Através de uma constelação, ele entendeu que ele tinha raiva era porque a mãe dele tinha morrido no parto dele. E por causa disso, ele assim, ele sofreu muito na vida pela falta da mãe. Tinha como ele descontar essa raiva em cima da mãe? A mulher mais forte do vínculo dele, a criança, né? Me abandonou. Então, onde que ele descontava essa raiva? Minha esposa. Então, por isso que é tão importante a gente entender. Eu sou um sistema. De onde que vem o que eu sinto? Olha, se a gente for observar, olha como que as mulheres eram tratadas. Eu não acabei de falar, vou citar um exemplo íntimo da minha avó, que casou com 14 anos. Hoje é assim, é quase que um absurdo, né? Minha filha tem 14 anos, eu não imagino ela casada. Né? Então, quantas mulheres casavam E é com 12, ilegal. né? Então, assim, não era isso. Eu tô falando, tá aqui, a minha avó, é uma geração, tá pertinho.
Então, assim, às vezes, por um vínculo forte, e muitas mulheres não eram felizes. As mulheres eram feitas para procriar, né? E para diversão se procurava mulher fora. Não tô mentindo? É desse jeito, né? Era desse jeito. Então, às vezes, gente, as mulheres honram esses padrões de serem. Ó, eu lembro da minha avó me contando que ela trabalhava de igual na roça, trabalhava de igual dentro de casa, entende? Assim, e quem tomava decisão era meu avô. Não tô falando que meu avô é ruim, não, tô contando. Pra gente entender de onde que vem as nossas coisas. De onde que vem aquele padrão de querer ser pisada por um homem, entende? Assim, de concordar com isso. Então, de onde que vem, assim, essa postura? Então, quando a gente depara com a prática da constelação, a gente pode entender. E a gente também se liberta. Porque a gente não precisa de repetir. A gente não precisa ficar repetindo histórias, sabe? Assim, a minha avó não sabia o que era autoconhecimento. Né? Minha avó não aprendeu a se amar. Não tinha isso. Né? Os nossos pais também não aprenderam isso. A grande maioria, né? Hoje minha mãe gosta de autoconhecimento. Assim, não foi na idade, na nossa idade, nessa fase da nossa vida que é tão fácil e acessível. Então, assim, esse autoconhecimento, ele vai tirando a gente dessas... Meu cachorro late. Ele vai tirando a gente dessas amarras, sabe assim? Dessas bolas no pé de ir arrastando as mesmas histórias, os mesmos padrões. A gente está aqui para trazer o novo. Entendeu? Flora, e eu tenho uma dúvida. Hoje é muito falado, inclusive na constelação, que a relação de casal ela tem que ser igualitária, né? Homem e mulher estão no mesmo nível. Como que a constelação vê esse mesmo nível? Porque é um assunto que não entra na minha cabeça em alguns aspectos. É assim, ó. Eu vou falar assim, ó. Isso é uma lei que chama Lei do Equilíbrio. E na lei, na constelação, tem as leis sistêmicas. E na lei do equilíbrio, precisa de ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Sabe? Precisa de ter um equilíbrio. Porque se um só dá e o outro não dá, cadê o equilíbrio? Entendeu? Não tem diálogo. A única relação que é uma relação desequilibrada é uma relação dos pais com os filhos. Porque os pais, eles vieram antes. Entende? Então, eles têm uma força. Os filhos vieram depois. Então, os pais vão ser sempre superiores. Entende? Aos filhos. Os pais vão ser sempre maiores do que os filhos. Quem chega primeiro? Entendeu? Aqui na relação de pai e filho, os pais chegaram primeiro que a gente. Agora, em casa, tá travando relacionamento em casa. pouco. Aí, voltou. Olha se melhorou. Melhorou. Então, assim, no relacionamento de casal, o casal chega junto. Ele chega junto. Não tem um que é maior do que o outro. Eu faço, o outro faz. Vou falar uma coisa, por exemplo. Meu marido, ele gosta de jogar bola. Ele não abre mão de jogar bola. Eu não abro mão de fazer minha terapia. Entende? Assim, é um equilíbrio. Uhum. Tem que ter um equilíbrio. E quando a gente vai conhecendo essas leis sistêmicas, também eu tenho um casal de filhos. Achei muito engraçado esses dias que meu filho chegou, ele foi ajudar meu marido na marcenaria, ele chegou aqui em casa e falou, não. No outro dia ele falou, não, hoje eu vou descansar. Eu falei, poxa vida, mas teu pai não descansa.
o pai chega e trabalha de igual, então não tem essa, entendeu? Assim, então nós, pais, quem é pai, quem é mãe, também tem que ir introduzindo essa questão igualitária entre o homem e a mulher, né? Não ter essa assim que, ou você é homem e eu vou. Não, é um equilíbrio. Não é uma guerra, não. A gente se complementa. O masculino e o feminino se complementam. Até nas relações homoafetivas. Tem um que tem mais aflorado do lado masculino, tem outro que tem mais aflorado no lado feminino. Se complementam. Geralmente eu não entendo como que numa relação de casal a mulher assume para ela esse feminino sem se tornar hipossuficiente na relação. Tipo, sem ser a coitadinha que precisa de homem para ajudar com tudo em casa. Não, a minha função é cuidar da casa e dos filhos, porque isso é feminino. E a função do marido é trabalhar e trazer a comida para dentro de casa, porque isso é masculino. Como que as pessoas não caem no risco de adotar essa postura? Assim, eu não vivo isso, tá, aliás? Na minha situação é diferente, porque aqui em casa a gente nem briga por fazer tarefa. A gente já faz de comum acordo. A gente tem que pensar no outro, entende? O homem pensar na mulher, a mulher pensar no homem. Então, eu aqui em casa, assim, não é uma coisa assim que é na risca, entendeu? Assim, é uma coisa que é maleável. O dia que eu tô, que eu posso fazer mais, eu faço mais. O dia que ele pode fazer mais, ele faz mais. Entende? Assim, É orgânico, né? não precisa. A gente não precisa. Quando voltou? Voltou. Então não precisa de ser a risca, entendeu? Pode ser mais tranquilo. Porque quando eu entendo a minha força, quando eu estou em paz com o meu feminino e o meu masculino, com o meu pai, com a minha mãe, não precisa, a minha postura já se impõe. Não precisa de eu falar para me impor. Entende? Assim, a minha postura, ela se impõe. Precisa sabe assim, de eu chegar assim, querer marcar um território. Porque eu já tenho essa confiança dentro de mim. Então, por isso, gente, que é tão importante a gente assim, se equilibrar. Esse feminino e esse masculino. Existe muitas desigualdades. Isso aí, assim, e é dia a dia. Não é assim, aqui em casa, assim, eu sou até chata, porque é dia a dia de criar pessoas que respeitam, sabe? Assim, de criar filhos que respeitam. Não sei se eles vão, assim, respeitar, né? Mas eu creio que sim. Mas, assim, de criar pessoas mais humanas. Porque quando a gente vai equilibrando esse lado masculino e esse feminino, a gente vai se tornando mais humano, sabe assim? Mais humano mesmo, mais consciente com o meio ambiente, mais consciente no trânsito, mais consciente na vida, sabe assim? Sem travar guerra, sem ter que lutar, sabe? Aí trazendo essa consciência cada vez mais para dentro da gente, desse equilíbrio do feminino e do masculino. E que dica que você dá para pais que buscam adotar uma melhor postura na criação dos filhos, pela visão da constelação, para não criar filhos machistas ou mulheres que sejam submissas? Olha, se conhecerem. A dica que eu dou é essa, se conhecer. Porque meu filho, meus filhos, eles não vão ser o que eu quero que eles sejam. Né? Então, assim, mas quando eu me conheço, quando eu respeito, porque assim, se eu não respeito meu filho, como que meu filho vai respeitar? Seja lá quem for. Então, esse é muito importante, nós pais, eu posso orientar, falar, né? Mas assim, eu respeitar a essência do meu filho.
né? Eu tenho 2 filhos completamente diferentes. Mas é preciso respeitar. Porque nesse exemplo, ele se sente respeitado e não precisa de desrespeitar. Entende? Assim, já é natural. Então, assim, quando um pai também respeita a maneira de ser do filho, a essência dele, sem querer mudar. Uma vez eu estava fazendo um trabalho, eu falei assim, eu quero constelar o meu filho. Porque meu filho, às vezes, ele gagueja. Quero constelar isso. Aí o meu professor, ele é um psiquiatra, ele falou assim, qual que é a dificuldade de você amar seu filho que gagueja? Entende? Assim, que às vezes os pais querem moldar um filho, assim, quer que encaixa num padrão que eles pensam, né? Então aí é sujeito, esse adolescente também não respeitar o padrão dos outros, entende? Assim, por quê? Porque ele não foi respeitado dentro de casa. Então eu vejo assim, sabe? Não que eu falo amém pro mãe, eu sou chata, não que eu vou deixar tudo, mas assim, eu respeito. Então eu não caçulo. Eu respeito eles. Minha filha esses dias me deu uma lição, ela raspou a cabeça. 14 anos, falou, não, vou deixar meu cabelo voltar ao natural. Eu achei assim, tão forte, sabe? Assim, um menino de 14 anos, de tanta atitude. Falei, Mariana, e se eles acharem que você é homem? Bom que eu não sou assediada, mãe. Eu falei, gente, que praticidade. Que jeito E para prático. um adolescente nessa idade não se preocupar com a opinião dos outros Então, assim, não é de muita atitude. então, assim, não que eles são santos, ou não sou mãe de santo, né? Pronta. Mas, assim, a gente ir respeitando a essência deles, as características deles, e moldando dentro daquilo ali, sabe? Assim, sem eu querer projetar o que é o que eu quero, o que é que eu quero que a Ariadne seja, porque isso traz consequências, porque o que vem de pessoas que chegam para constelar e não sabem o que é que são, estão perdidos na vida, não sabe o que é que gosta, não sabe o que é que quer, sabe? Assim, vai aceitando, porque que às vezes meninas vão assim, deixando fazer o que querem com elas, entende? Assim, deixando na mão do outro. Uma vez uma moça foi constelar, falou, eu quero constelar meu... Eu terminei um relacionamento, eu quero constelar. Na hora eu senti, falei, minha filha, constela a sua vida. Aí ela percebeu o tamanho que era esse relacionamento diante da vida dela. Entende? Assim, porque às vezes, quando a gente descobre o nosso valor, a gente não deixa ele na mão de qualquer um. Sabe? Assim, a gente examina bem direitinho. A gente examina. A gente vai mais pro racional, sabe? Assim, a gente se pondera. Eu vejo isso, eu sou casada há mais tempo, mas eu presencio isso. De pessoas que viviam fazendo as mesmas coisas que a mãe fazia, sabe? Assim, na mesma que ela criticava da mãe. Então, a crítica, quando a gente critica os nossos pais, é sujeito a gente fazer igual ou pior deles. Então, quando a gente passa a entender, a compreender o outro lado da moeda, fica mais fácil. E nos entender também, né? Porque a partir do momento que a gente nos entende e vê que toda opinião, toda atitude vem das crenças que a gente carrega, da forma como nós fomos criados, é opinião pessoal, né? Não existe certo ou errado num relacionamento, por exemplo, ou dentro de uma família. É tudo de acordo com o que me foi ensinado que é certo ou errado. E aí eu vejo que a partir do momento que a gente se conhece, a gente passa também a respeitar mais o comportamento e a personalidade do outro. Muitas das vezes, num relacionamento, o homem às vezes quer algo que é a mãe dele que ia dar. Entendeu? Assim? A mãe ou o pai dele que ia dar. Aí ele cobra isso da pessoa que ele está se relacionando. E vice-versa. Então, num relacionamento, a gente compartilha o que a gente tem.
A gente compartilha o que a gente tem. Onde que eu vou me nutrir? Eu vou me nutrir na minha fonte, na minha raiz, na minha essência. E eu vou compartilhar aquilo que eu tenho. Não é o você que vai saciar, entende assim? A minha vontade, os meus desejos, isso é algo que atrapalha muito, né? Porque aí nesse ponto aí eu não respeito. Antes da pandemia eu fui num lugar com meu marido e aí eu observei uma cena, eu e meu marido estavam sentados um de frente pro outro. E aí chegou um casal que ela estava sentada ao contrário dele. E ele foi ficando incomodado com aquilo. Ele pegou a cadeira, falou assim, vem cá, senta aqui. Arrastou a cadeira, colocou a cadeira do lado dele. Tipo assim, porque ele não queria que ela olhasse. Entende assim? Então, se essa pessoa sabe o valor dela, entende assim? Ela não permite. Ela não permite. Me respeita. Entende assim? Ela não permite. Esses pequenos desrespeitos acontecem. E também tem uma coisa, gente, que assim, eu observo, conheço pessoas que não são machistas, não tem essa postura machista, mas que é tão enraigado isso, sabe? Na nossa sociedade. Muito. Nas mulheres e nos homens. Nas mulheres e nos homens. Então, é nós, assim, nos posicionar. Eu mesma já pensei muito que muitas mulheres aceitam violência porque querem. Ah, podia muito bem sair de casa. Se saiu e voltou é porque quer, porque gosta. Isso é pensamento machista e depois que a gente começa a estudar autoconhecimento, a gente vê que não é porque quer. Existe toda uma engrenagem por trás que faz a pessoa adotar aquele comportamento. É dessa forma mesmo. Quando eu costumo falar assim, que quando a gente constela, a gente amplia o nosso olhar para a vida. Porque quando a gente olha só para a gente julga, sabe assim? Olha lá aquela menina lá, olha lá aquele cara lá. Não é assim, olha lá aquela menina lá, a gente uma galinha fica com todo mundo, sei lá o que, a gente julga. Aí quando a gente vai ampliando e entendendo, a gente para de ficar julgando. E nos casos de violência também tem muita questão do não vou ajudar, não vou denunciar, porque amanhã eles voltam e eu fico sendo ruim da história. Mas, gente, cada um só pode fazer a sua parte. Eu penso muito assim, a partir do momento que você está denunciando, que você está ajudando de alguma forma, você está salvando uma pessoa e você está fazendo a sua parte. Se amanhã o casal vai voltar e vai acontecer de novo, isso não é problema seu. Isso é problema dos dois. A sua parte você fez, ponto final. Às vezes eu tomo umas atitudes, eu fico assim, quem teve que calar no meu sistema? Entende assim? Quem viu as injustiças que teve que calar e não pôde falar? Então, assim, hoje a gente já pode, hoje a gente tem um recurso, a gente está aqui para trazer o novo. Entende? Assim, então, assim, as nossas posturas, elas também falam muito do nosso sistema. As nossas posturas falam muito. Então, quem teve que se calar, quem não teve a oportunidade de dizer, e foram muitos que não tiveram oportunidade de falar, não tiveram oportunidade de mostrar, né? E isso aí também é nós que vamos trazer o novo, né? De tantas coisas, atrocidades que acontecem no mundo. Cabe a nós mudar daqui para frente, né? Cabe a gente mudar. Esses dias eu coloquei um vídeo e de uma travesti, eu falei, filho, assiste esse vídeo aqui. Ela estava dando um depoimento que ela mudou de cidade porque a irmã dela foi apedrejada. Aí meu filho assim, mãe, mas por que você quer que eu assista? Eu falei, assiste esse vídeo, meu. Assiste. Assim, aí ele falou assim, mãe, mas eu não fiz nada, eu só tava jogando joguinho.
tão grande, sabe? Assim, de não respeitar o outro. Quando eu fiz a formação em educação sistêmica, eles chegaram para mim e falaram assim, mas o que você está aprendendo? Eu falei, estou aprendendo a ver a força do outro. Aí, como é que é isso? Eu falei, às vezes a gente vê um andarilho na rua e tem dó dele. Né? Fica assim, oh, gente, que pena. E aí eu falei com eles assim, pois é, você teria coragem de dormir na rua? Eles não. Eu falei, você teria coragem de todo mundo te encarar com o olho torto? Não. Teria coragem de comer lixo se precisasse? Revirar lixo? Não. Eu falei, quem que é mais forte então? Então, gente, essa constelação sapeca com a gente. Quem que é mais Meu forte? Deus. Então, assim, Verdade. respeitar também o destino das pessoas. Sabe assim? Porque às vezes eu falo isso, se hoje eu estou aqui trazendo autoconhecimento, eu agradeço assim a vida. Sabe? Eu já tive irmã que foi morta. Vou falar assim, que foi uma coisa trágica, difícil, dolorida. Mas assim, cabe a mim não me calar, né? Cabe a mim orientar. Cabe a mim, se eu precisar fazer um trabalho voluntário, fazer, para auxiliar. Entende? Assim, é dessa forma que eu honro. É desse A sua jeito. parte só você consegue fazer. Entende? Assim, de olhar assim, não foi vão. Não seja em vão, gente, porque tantas mulheres do nosso sistema já passou. Tantas e tantas e tantas. Que não seja assim em vão, para que nós, mulheres e homens, a gente encontre esse equilíbrio e essa força. Sabe assim? Essa harmonia entre o oposto que existe em nós. Bom, Flora, eu acho que a nossa live vai cair. Já deu 59 minutos. Gente, quero agradecer muito a presença de todos. Flora, muito obrigada mais uma vez por Desculpem ter pela aceito o internet, pelas convite. coisas. Não, imagina. E, gente, eu tinha mais coisa para falar aqui, mas não vai dar tempo, então eu vou deixar tudo na postagem da live, tá? Todos os recadinhos que eu queria dar aqui no final. Muito obrigada a todos que tiveram presentes e espero que a gente tenha conseguido, né, mudar a forma de pensar de uma pessoa, a gente já fica feliz, né, Flora? Fica mesmo. Muito obrigada, gente. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.